Com tributação de dividendos à vista, estamos diante de uma chuva de proventos? Olá, eu sou Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais uma edição do Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Hoje a gente vai falar de um tema muito caro ao investidor pessoa física no Brasil, ao investidor de bolsa, né, em ações brasileiras, que são os dividendos. O investidor brasileiro gosta, né, de um investimento de renda e é muito apegado aí aos dividendos e juros sobre capital próprio que as empresas pagam de tempos em tempos. Mas a gente está diante de um cenário novo para dividendos, porque recentemente foi aprovada a tributação de dividendos em determinadas circunstâncias, principalmente ali naquele caso de pessoas físicas que recebem mais de R$50 mil de uma mesma empresa no mesmo mês. Essa tributação vai ter uma alíquota aí de 10%. Então, a gente está falando aí de investidores maiores, né? De quem tem posições em ações maiores nas empresas e recebem aí volumes grandes de dividendos. Mas está sendo aí uma tributação de dividendos que era algo que o investidor já estava de olho já há algum tempo, quando essa tributação retornaria. E, diante desse cenário, essa tributação deve entrar em vigor já no início de 2026, já foi sancionada pelo presidente Lula. A gente queria usar esse assunto aqui como gancho para falar sobre dividendos de uma forma geral e a possível antecipação de pagamento de proventos em razão dessa legislação. E para discutir esse tema comigo aqui hoje, eu estou recebendo aqui mais uma vez na bancada a repórter do Seu Dinheiro, Monique Lima. Tudo bem, Monique? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui de volta, conhecendo o estúdio novo pela primeira vez. É verdade, a sua estreia aqui no nosso novo estúdio. É isso e mesmo. A Monique, né, vem cobrindo esse tema aí dos dividendos, tributação dos dividendos. Tributação, isso mesmo. Bastante de perto, então é um tema aí que ela está bem familiarizada. E para comentar sobre isso aqui, eu recebo hoje aqui na bancada do podcast Touros e Ursos, o Rui Hungria, analista da Empíricos e colunista do Seu Dinheiro, e nosso especialista em dividendos, né, Rui? Tudo bem? Sim, tudo bem. Olá, pessoal, sempre um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Rui. Então vamos começar aqui o nosso debate, porque existe uma questão que é a seguinte, né? Só para deixar todo mundo na mesma página, a tributação dos dividendos para as altas rendas deve entrar em vigor, como eu falei, no início de 2026. Existe até uma possibilidade dessa entrada em vigor ser um pouco adiada, né? Existe um projeto no Senado tramitando para talvez entrar em vigor a tributação dos dividendos só lá para o dia 30 de abril, para permitir que até o final desse ano os dividendos, né, anunciados, projetados e anunciados dos resultados até o fim de 2025 fiquem ainda isentos do IR, né? E só a partir do ano que vem, só os dividendos referentes a 2026 e diante sejam tributados aí sob essa nova regra. Em razão disso, existe uma expectativa aí no mercado de que muitas empresas antecipem o anúncio dos seus dividendos ainda para esse ano, para poder deixar os seus acionistas aí livres dessa nova tributação, né? Antes de ela entrar em vigor. E aí eu quero começar te perguntando, Rui, se a gente realmente deve ver esse movimento de antecipação, de anúncios de dividendos, se a gente já está vendo isso, porque a gente teve aí algumas empresas recentemente, né, principalmente a Vale surpreendeu um pouco, né, com o anúncio de proventos. A gente deve ver realmente esse movimento de antecipação, deve ver mais empresas anunciando dividendos até o fim do ano, de forma a evitar esse imposto? Qual que é a sua visão? Sim, como você disse, né? Não só a gente deve ver, como a gente já está vendo isso. E eu diria que, assim, em alguns casos, como você falou, a gente está nessa discussão, você vai poder prorrogar essa questão do anúncio, você vai poder anunciar depois, mas por que isso é importante, né? Porque
quando você limita ao fim de 2025, você ainda não sabe qual é o resultado da sua empresa e qual vai ser o lucro da sua empresa em 2025, né? E tem essa questão que o dividendo, ele, de alguma forma, ele depende do seu lucro ali, depende da política de distribuição de dividendos. Então, muitas vezes as companhias, elas precisam primeiro, do lucro para saber quanto que elas vão poder distribuir de dividendos e sem o ano fechado elas não conseguem saber disso. E muitas vezes ainda essa é uma fase de que as companhias ainda estão determinando o orçamento mesmo, né? Do planejamento de investimentos. Então, diria que tem muita coisa que está acontecendo nesse momento aqui que as companhias ainda estão definindo. Então, a gente já viu alguns anúncios, no caso de Vale, que eu entendo que já é uma companhia mais consolidada, né? Já tem, digamos assim, um balanço mais sólido e tem uma perspectiva de melhora de resultados a partir do ano que vem, com aumento de produção, né? Tem o Itaú também, que tem um balanço extremamente sólido e digamos assim, pode se dar ao luxo de já antecipar esses dividendos, mas eu diria que a gente também viu VEG, ou a Axie anunciando ali uma estrutura diferente também. Mas ainda tem outras companhias que com esse encerramento aqui de ano, essa discussão de prorrogar até o ano que vem, a gente ainda deve ter alguns anúncios e ainda anúncios relevantes, né? Não vou aqui me arriscar a dizer exatamente quanto, porque depende muito, né? Vai depender de, por exemplo, tem companhias que às vezes nem vão ter o dinheiro em caixa, mas vão poder, de alguma forma, se alavancar, porque elas vão poder pagar até 2028. Então, tem muitas coisas diferentes podem surgir aqui, talvez alguns malabarismos, algumas ginásticas, né, de balanço para fazer caber um dividendo, mas diria que, de maneira geral, né, mesmo diferentes políticas, diferentes tipos de distribuições, diferentes anos, né, às vezes mais no curto prazo ou mais no longo prazo, mas de uma maneira geral, todas as companhias, neste momento, estão olhando numa maneira de otimizar essa distribuição para os acionistas para tentar fugir de alguma forma desse imposto, né? E tem alguma companhia que você espera que faça esse movimento ainda esse ano, que você apostaria que é mais provável de fazer essa antecipação? A gente até estava discutindo na reunião agora, a nossa reunião de análise, duas que a gente tem expectativa de que distribuam, que tem espaço, né? Tem ali a reserva de lucros e que ainda não fizeram, Cyrela e Direcional, né? São companhias que são de setores que, na verdade, nem são setores costumeiramente vistos como pagadores de dividendos, mas Direcional tem sido uma ótima pagadora de dividendos por conta de resultados bastante estáveis, até por conta do Minha Casa Minha Vida, né, que tem ajudado bastante. Cyrela já é um outro perfil, né, não é, digamos assim, tão estável quanto tem sido os resultados do Direcional, mas tem entregado resultados muito sólidos e tem esse espaço também, caso precise aí fazer uma distribuição extraordinária, mas temos outras várias empresas aí ainda que podem anunciar, né. Legal. Uma questão que você falou, Rui, do possível mirabolismo ali no balanço para conseguir distribuir esses dividendos, né? Eu queria entender um pouquinho o quanto é relevante fazer esses mirabolismos no balanço para poder entregar esses dividendos antes de uma tributação, né? Como que as empresas elas vão avaliar essas possibilidades dentro do que é relevante, o que é não relevante para elas conseguirem fazer isso? Assim, isso aí vai depender muito de cada empresa, muito da agressividade de cada empresa e até uma questão, assim, a gente, historicamente, assim, eu tô junto com o Rodolfo e com a Isa no Vacas já há algum tempo, né? E sempre tem muita discussão de investidor, qual a empresa que mais paga dividendo, né? E assim, a gente já viu, a Oi foi um caso assim, a gente já viu em outros exemplos e lá fora também de empresas que, por exemplo, pegavam dívida elevada para pagar dividendo, né? Pô, não, assim, você quer, beleza, você quer um dividendo, mas você quer um dividendo de uma empresa que está gerando um resultado saudável, que está podendo distribuir aquele dividendo, né, sem fazer nenhuma loucura. E acho que esse é um exemplo que, assim, não é a mesma coisa, mas a gente pode levar essa lição, né? O que as empresas vão fazer para conseguir driblar esse imposto para pagar um dividendo bom, né? Alguns casos serão casos saudáveis, que a companhia ela realmente tem um resultado estável, tem uma previsibilidade muito grande de geração de caixa, e ela pode até eventualmente, de certa forma,
distribuir um caixa, né, porque ela tem muita certeza ou uma previsibilidade grande de que ela vai conseguir recuperar esse caixa lá na frente, então ela pode se alavancar um pouco mais nesse curto prazo aqui, depois, como eu disse, né, vamos ter aí 2, 3 anos até esse pagamento, né, para fugir da tributação, e em compensação também, provavelmente a gente deve ver algumas companhias que não terão, assim, não tem uma previsibilidade tão grande, mas, de alguma forma, esse senso de urgência pode fazer com que elas se alavanquem sem ter resultados tão previsíveis, e isso possa, às vezes, um anúncio que possa trazer alguma alegria, né, algum êxtase aqui para os investidores, mas que, na verdade, não será a melhor decisão em termos financeiros, né? Então, vai ser muito de caso a caso olhar aqui quais as empresas que realmente estão fazendo isso porque tem um balanço sólido e quais as empresas que, na verdade, estão só tentando driblar aqui uma mudança de tributação, mas não tomando a melhor decisão pensando no longo prazo da empresa mesmo, né? Que é isso, às vezes a gente está com uma expectativa de juro cair aqui, né? A gente está falando aqui tem gente falando em Selic em 12% no fim do ano que vem, outras pessoas falando 11%, e assim por diante. Aí a empresa faz esse planejamento, faz lá a conta, fala, ano que vem o juro cai para 11, 11, depois 10, então vai dar para se alavancar bem aqui para poder anunciar esses dividendos e não esgoelar tanto o balanço. E aí acontece alguma coisa que a gente nunca sabe, né? A gente sabe, esses cisnes negros aparecem, a gente nunca prevê, né? A definição de cisne negro. E aí esse juro vira para cima, vai para 20, a empresa quebrou, né? Então, sempre precisa ter muita atenção nessa hora, né? Um outro ponto também é sobre a continuidade dos dividendos, né? Porque a gente tem esse tempo agora que as empresas vão poder anunciar sem cobrança de imposto, mas o imposto vai vir, tá posto. Então, diante desse novo imposto, como você vê a continuidade desses dividendos, ou se as empresas elas podem optar por outras formas de beneficiar o acionista por meio de juros sobre capital próprio, ou talvez recompra de ações? Como que deve ser esse novo cenário de proventos a partir de 2026? A tendência é que, se você olhar, os dividendos eles vão continuar ainda importantes, né? Eles ainda devem continuar. A gente está falando aqui de uma tributação de 10 que aumenta e não é, mas não é assim um grande absurdo, né? Mas outras formas de remuneração que hoje não são tão utilizadas, aqui eu diria o principal deles, apesar da gente ter o juro sobre capital próprio, ele de certa forma, ele é também taxado, né? Tem ali os 15%, e inclusive existe também a discussão de que talvez aumente esse imposto, né? Então, de certa forma, a atratividade do juro sobre capital próprio aumenta perante os dividendos, né? Dado que a taxação dele não vai aumentar, a dos dividendos vai aumentar, mas pode ser que a dele aumente também. Então, provavelmente as companhias devem ter uma participação maior no juro sobre capital próprio do que tinha antes, né? Porque ele passa a ser um pouco mais atrativo do que era antes. Mas eu diria que a forma de remuneração que realmente é a que passa a ser mais atrativa diante dessas outras é a recompra, né? E nos Estados Unidos, a recompra é uma política que é muito utilizada, né, para companhias. Tem companhias que não distribuem nada de dividendos e fazem um caminhão de recompra todos os anos, justamente pelo benefício tributário, né? A recompra ela tem uma taxa que é muito pequena e os dividendos eles têm uma taxação bem maior, né? Varia um pouquinho, mas tem uma taxação bem maior do que a recompra. Então, as companhias, elas usam esse benefício tributário para utilizar esse excesso de caixa na forma de recompra. Se você olha, companhias gigantes fazem isso. A Apple é um grande exemplo disso, né? E aqui no Brasil, a recompra, normalmente ela é utilizada em casos muito específicos quando a ação está muito barata, quando a empresa entende que ela está muito barata, então ela pode distribuir o dividendo para o acionista, né, e o acionista pode investir esse dividendo em Selic, por exemplo, né, ou ela pode recomprar a ação. Sim. Normalmente, até os acionistas eles gostam de receber o dinheiro na conta, né? Quem não gosta de receber ali, né, uma remuneração, uma renda todo mês ou trimestral.
Só que as empresas elas costumam fazer a recompra só quando a ação está muito barata mesmo, porque ela entende que esse acionista ele vai ter um retorno muito maior comprando a ação no preço baixo do que sendo remunerado ali a taxa Selic, né? Então essa costuma ser a decisão que pauta aqui as empresas e a remuneração, né? Neste ambiente agora de que você tem os dividendos tributados, né, você passa a ter uma atratividade um pouco maior da recompra. Então, recompra, como eu disse, né, tirando essa questão do quando cai muito, ela não era muito utilizada. Então, eu entendo que a gente deve começar a ver muito mais recompras no mercado. A gente viu recentemente, essa semana que passou, né, a Axia Energia, que é a Eletrobras, anunciou aí um mecanismo que também seria uma forma de dar retorno ao acionista, né? Enfim, convocou aí uma assembleia extraordinária de acionistas para votar a distribuição das suas reservas de lucros de quase 40 bilhões de reais por meio de uma distribuição de ações preferenciais resgatáveis, né? Isso seria também uma forma de tentar driblar, vamos dizer assim, essa taxação dos dividendos e é possível que a gente comece a ver também esse tipo de mecanismo um pouco mais criativo, vamos dizer assim, que o investidor não conhece tanto daqui para frente? Eu gosto de corrida, né? E aí tem tem a regra, o regulamento, todo ano tem o regulamento dos carros para fazer eles de acordo com as regras ali, aerodinâmica e tudo mais. E aí o pessoal sempre fala que os engenheiros, eles leem a primeira vez o regulamento para saber o que pode fazer, e aí depois eles leem de novo para saber como eles podem burlar o regulamento, né? Mais ou menos isso. Isso me lembrou um pouco, porque isso que a Axia fez foi uma engenharia para, né, se esquivar dessa remuneração. Mas por que ela anunciou, diferente das outras, igual a Itaú, né, que anunciou o pagamento e antecipa isso para pagar depois, né? Por que ela não fez isso? Porque ela não tem o dinheiro agora, né? E aí não fazer aquilo que a gente estava falando de às vezes se alavancar muito, que traz um risco desnecessário, né? E pode acontecer alguma coisa errada. Então o que ela fez? Ela anunciou essa distribuição aí de uma nova categoria de ações, porque ela não se compromete a pagar já, e isso pode ser endereçado mais lá na frente. Só que aí, acho que a gente, provavelmente isso aqui eu não sou, não é a minha área, mas provavelmente eu entenderia que a equipe do governo já começou a olhar isso e falar, bom, isso aqui tá meio, né, a gente talvez deva olhar isso aqui com um pouco mais de atenção, né, porque eu entendo que trouxe uma discussão que muita gente nem esperava aqui de talvez uma nova forma do governo conseguir arrecadar imposto, né, então acho que a Axia acabou trazendo uma nova discussão aqui para o mercado. Eu entendo que foi uma solução engenhosa aí. E eu não sei, sinceramente, se essa moda vai pegar, né? Mas eu entendo que se realmente for efetivo, né, para conseguir se esquivar dessa tributação, eu entendo que a gente deve ver novas iniciativas nesse sentido, né? Queria falar um pouquinho de Petrobras, que é aí uma das grandes pagadoras de dividendos, né? Fugindo um pouquinho aí desse assunto da antecipação dos dividendos, porque a gente teve nessa última semana aí a divulgação do plano estratégico de 2026 a 2030 da estatal, e que não previa dividendos extraordinários e também meio que já estava precificado, as ações até caíram um pouco no dia seguinte à divulgação do plano. Essa questão dos dividendos extraordinários, isso pode ter desanimado um pouco o mercado em relação à estatal? E o que representa isso em termos de perspectiva para dividendos da Petrobras aí para os próximos anos? Assim, o mercado já não estava muito na expectativa de dividendos extraordinários desde que quando o petróleo começou a cair ali para baixo dos 70, 65, o mercado já dificilmente cogitava algum pagamento de dividendo extraordinário, né? E isso é uma discussão aqui já vamos de alguns meses, né, que o petróleo entrou nessa descendente, né? Então eu não vejo essa ausência de perspectiva de dividendos extraordinários no balanço da Petrobras, como do plano estratégico,
como algo que tenha pesado muito. Eu entendo que já estava ali no radar dos investidores. A grande decepção ali, assim, antes de ir para por que as ações caíram, né? Acho que tem sinalizações positivas ali, né? A gente está falando de uma empresa que costuma ser extremamente engessada por ser estatal, em véspera de ano de eleições, que anunciou uma redução dos investimentos, né? Talvez uma redução um pouco mais tímida do que o mercado estava esperando, mas naqueles investimentos que ela está mais comprometida em fazer uma redução até um pouco maior, né? E isso é uma sinalização que não deixa de ser positiva, né? A gente tem que lembrar aqui que não faz 2, 3 semanas antes do plano, estava se discutindo se ela não ia aumentar, na verdade, os investimentos, porque talvez por uma pressão do governo, né? E em ano de eleições, de novo, a gente sabe que costuma ter esse tipo de pressão, né? Então, além disso, a gente viu cortes de gastos ali acima de 10 bilhões de dólares, uma melhora, né? Uma pequena melhora na produção ali esperada nos próximos anos também. Então, alguns direcionamentos positivos, de novo, né? Lembrando que a gente está falando de uma empresa estatal, né? E aí, acho que o grande questionamento do mercado, que acabou pesando mais, foi o CAPEX concentrado nesses 2 próximos anos. O mercado estava esperando uma curva de CAPEX um pouco mais suave, né? Ela ficou mais concentrada em 2026 e 2027, muito por causa de Búzios, né? Que, assim, de uma certa forma, acaba pressionando um pouco mesmo a geração de caixa, porque você tem investimentos maiores, isso pressiona a geração de caixa, tem um CAPEX maior e, consequentemente, pega um pouco os dividendos, mas, ao mesmo tempo, é um CAPEX que é importante para a companhia, né? A gente está falando talvez aquele que é o ativo no qual a Petrobras coloca mais expectativas, que é Búzios, né? Que tem uma reserva gigantesca, que ela espera que seja o seu grande, já né? Mas que ela espera ali ainda crescer mais produção e tem uma produtividade gigantesca, um custo de produção muito baixo. Então é um CAPEX de boa qualidade, digamos assim. Mas, claro, ele vai dar uma pressionada aqui nos 2 próximos anos. Ainda assim, a gente está falando de yields nesse momento que a Petrobras negocia aqui, né? Nesse momento, perto de 2 dígitos, né? Ainda se colocando entre as empresas que têm maior yield na bolsa, claro. A gente pode estar falando de alguns casos extraordinários aqui por causa dessas antecipações que a gente está falando, né? Como eu disse, vai depender muito aqui, mas ainda assim, um yield sem extraordinário, sem nada fora do comum, baseado só no resultado do ano de 10%, ainda assim não é de se jogar fora, né? Então, acho que eu entendo a preocupação no mercado, mas eu também vejo assim, existem sinalizações boas também nesse plano, né? Então, na sua visão, foi um plano mais pro positivo do que pro negativo, né? Eu diria que foi misto, vai. Uhum. A sinalização é boa, só que o que a gente vai depender aqui vamos ver o que a companhia vai executar no próximo ano, né? Porque pode ser que esse CAPEX que ela colocou, talvez ele nem seja todo investido. Talvez seja uma questão de... e aqui, assim, estou, né, aqui especulando, mas pode ser que ela tenha chutado para cima o investimento e aí vai depender. Vai ver aqui, às vezes o petróleo fica mais baixo do que ela esperaria e ela acaba revisando até um pouco mais para baixo, dependendo do caso. A gente viu em últimos anos, não todos, mas em últimos anos, a Petrobras até investindo menos do que ela acabou planejando por algumas questões ali que às vezes você pensa um plano e o mundo muda, né? As coisas mudam e você vai ajustando a rota, né? Uhum. Legal. Vou voltar um pouquinho aqui pro cenário da tributação dos dividendos para te perguntar sobre dividendos em 2026, né? Diante desse novo cenário aí que está se desenhando para o próximo ano, eu queria entender um pouquinho contigo o que você espera das boas pagadoras de dividendos, se esse é um cenário que pode ter novos nomes ou a saída de alguns nomes diante dessa tributação, como que o investidor deve olhar para essa possibilidade de investimento com foco em dividendos em 2026? Alguém fez uma pergunta para mim na semana passada, perguntando, por que tá tendo tanto dividendo, né? É só essa mudança de tributação, né? E eu falei assim, não, é uma combinação. Você tem essa mudança de tributação que ajuda, antecipa muitas, né? Como a gente estava falando aqui.
Mas nenhuma dessas companhias aqui que anunciou, Vale, Itaú, são empresas que estão entregando bons resultados, né? Então, assim, não é só, mudou a tributação, então elas anunciam. Não, são resultados bons e combinados com uma mudança de tributação. Então, e aqui, fazendo a base, né, para a pergunta de 2026, né? 26, a gente pode ter muitos dividendos desses extraordinários aqui por conta de mudança da tributação. E aqui é muito difícil saber exatamente quem vai conseguir pagar quanto e assim por diante. O que eu entendo é que a gente pode ter muitas boas surpresas por conta disso, né? Mas as empresas que pagaram bons dividendos de resultados recorrentes em 2025, elas devem continuar sendo os destaques de 2026, né? Então, Itaú, né, que a gente acabou de ver aqui. Uhum. Itaú vai continuar entregando um ótimo resultado em 2026, né? Axia entregou bons dividendos em 2025. Tem tudo para entregar ainda melhores em 2026 por conta de melhora de resultados. A gente tem visto o preço de energia subindo, companhia cada vez mais eficiente, assim por diante. Petrobras deve continuar pagando dividendos ainda interessantes, não dos 20% de yield que a gente via 2 anos atrás, mas como eu falei, 10% de yield, que é mais ou menos em linha com o que ela está pagando aqui em 2025. Né? A Vivo, são empresas que têm os negócios recorrentes, têm um balanço saudável, e eu acho que 2025 foi um ano muito importante para as empresas brasileiras, porque foi um ano muito difícil para negócios de maneira geral. A gente está falando de uma Selic de 15%, né? Quais empresas no Brasil conseguem ter um retorno de 15%? É muito difícil, né? E você precisa de um retorno de 15% para ganhar da Selic, né? Essa é uma régua muito alta, né? E muitas companhias conseguiram ter retornos muito decentes, gerar caixa e distribuir dividendos nesse cenário aqui muito difícil. 2026, e aqui tem um cenário eleitoral que é muito difícil ainda da gente prever e pode acontecer muita coisa, mas, como eu disse, a gente está falando de uma queda de Selic que deve ser pelo menos aqui de 2, né, 3 pontos percentuais, que já dá uma boa ajuda para resultado financeiro, para pagamento de juros e assim por diante. Então, já é uma ajuda, né? Não vai mudar né, radicalmente o cenário, vai continuar difícil, porque uma Selic de 12 ainda é uma Selic alta, mas as companhias que performaram muito bem em 2025, elas têm tudo para performar bem, não todas, claro, tem alguns casos específicos aqui, né? Eu consegui entrar em todos. Mas companhias que tiveram resultados recorrentes bons em 2025, elas têm muito boas condições de entregar outro resultado decente em 2026. Falei de algumas aqui, né? E não vou falar todas aqui, porque senão eu vou dar minha carteira dos dividendos aqui, mas já falei algumas. São empresas que têm resultados que para continuar entregando mesmo bons resultados aqui em 2026. Né? Então, diria que se você tem uma carteira com ações que tiveram boa performance, bons resultados e entregaram bons dividendos, essa companhia ela tem boas chances de conseguir ter um desempenho bom em 2026 também. Né? Legal. E tem novidades, assim, empresas que ainda não são vacas leiteiras, mas que têm uma perspectiva de em breve começarem a se tornar boas pagadoras? Acho que a principal é a Axia. É o que mais vem na minha cabeça. Inclusive, já fiz até coluna no Seu Dinheiro sobre ela, né? Que assim, é uma companhia que vem entregando melhora de resultados praticamente trimestre após trimestre, né? E esse anúncio, né, dessa engenharia que a gente falou aqui é justamente uma sinalização de que a empresa realmente espera que esses resultados melhorem e que ela vá se tornar uma grande distribuidora de dividendos, porque senão ela não se preocuparia muito com isso, né? Então, acho que essa é uma sinalização de que ela realmente está no caminho de se tornar uma grande pagadora de dividendos. A gente ainda está falando de um yield mais perto de 5, 6, mas esse yield a gente, nas nossas contas aqui, deve chegar mais próximo de 10 ali, mas, ainda não 10, mas se aproximando cada vez mais. E esse é um yield relevante na Bolsa Brasileira, né? Então, esse seria o meu principal destaque aqui para a próxima vaca. Legal. Bom, acho que a gente pode encerrar essa primeira etapa aqui do programa, lembrando que o Touros e Ursos está presente nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Apple Podcasts. Lá na aba de podcasts você pode buscar por Seu Dinheiro
E também estamos no YouTube. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, lembra de deixar seu like e se inscrever no canal do Seu Dinheiro para acompanhar mais conteúdos como esse. E agora eu quero passar para a segunda etapa do programa, que é a etapa que dá o nome, né, ao podcast, a etapa dos touros e dos ursos. Lembrando que os touros são os destaques positivos da semana que se passou, ou do momento que a gente está vivendo, e os ursos são os destaques negativos, né, os perdedores aí do momento. E a gente sempre começa pelos ursos para terminar o programa aí numa nota positiva, sempre no lado mais otimista aqui do espectro. Então eu vou começar aqui pelos ursos e eu queria começar por você, Monique. Quem é o seu urso da semana, ou talvez do mês, ou talvez do ano? Bora lá. O meu urso vai para o Bitcoin. Pensando um pouco mais ali na performance mensal referente a novembro, a criptomoeda caiu 17,4% em novembro e virou o seu saldo do ano para o negativo depois dessa queda, né? Então, o Bitcoin ele veio no começo do ano numa toada bastante positiva, teve ali renovação de recorde algumas vezes, entregando ali um retorno muito grande, mas não conseguiu sustentar isso. E agora tá vindo numa toada negativa, tá tendo alguns meses aí com um retorno bem ruim, e é muito por conta da cautela dos investidores, né? A gente tá vendo ali o cenário nos Estados Unidos um pouco mais complicado para a criptomoeda, particularmente em novembro. Teve a questão do shutdown do governo americano, teve a questão da incerteza em relação à continuidade de corte de juros pelo Fed, e a gente também tem ainda a guerra comercial, tem várias análises falando sobre a bolha da IA. Então, os investidores eles estão ali um pouco mais cautelosos e acabaram mudando aí essa marca do Bitcoin para o negativo. Claro que o Bitcoin sempre pode surpreender, a gente não sabe o que pode acontecer em dezembro, mas nesse momento o Bitcoin ele é o meu urso. A gente está vendo aí, a gente viu até outubro ainda tinha um desempenho positivo no ano, Na né? marcação do ano, exato. Aí veio novembro e pronto, virou pro negativo. Então, mas também cair 17%, né? Exatamente, fortes emoções aí, como sempre, no mercado cripto. E eu queria te passar agora a bola, Rui. Qual que é o seu urso da semana ou do mês também, do momento? Eu vou aproveitar a carona aqui. Eu vou falar da Strategy, né? Não sei se o pessoal conhece, mas a Strategy é uma empresa de tesouraria, né, de Bitcoin. E basicamente, ela usa a geração de caixa para ir comprando cada vez mais Bitcoins, né? E isso é uma estratégia que deu muito certo enquanto o Bitcoin estava subindo. Mas nessa derrocada aqui das últimas semanas, a Strategy, se eu não me engano, cai 40% em um mês, né? Então, mostrando que também não é só o lado bom, né? A alavancagem, ela funciona para cima, mas a alavancagem também funciona para baixo, né? Então, só para vocês, né, prestarem atenção aí com esses modelos de negócio ou às vezes investimentos que prometem alavancagem, que sempre vai ter o lado ruim também, e se não te falarem isso, busquem saber, né? Isso aí. Essa semana foi um pouco difícil aqui de a gente laçar ursos, né? Mas eu também agora vou falar do meu urso, que é um urso que tem aparecido aqui no programa. Eu acho que recentemente já foi urso aqui. Eu escolhi a Raizen, né? Que é uma empresa que está passando por um momento aí bastante complicado. E eu escolhi essa semana porque na última semana a agência de classificação de risco Moody's rebaixou o rating da Raizen, retirando, aliás, as classificações Baa3 de emissores de longo prazo da Raizen SA e da Raizen Energia e cortando o rating de Baa3 para Ba1 na classificação de notas seniores não garantidas da companhia. E o que isso significa, né? Esse nível Baa3 é o último de grau de investimento da Moody's, das notas lá das classificações da agência Moody's, né? Então, esse nível Ba1, que essas notas passaram agora, já é considerado um nível especulativo. E quando uma empresa perde um grau de investimento ou algum tipo de título que essa empresa emite perde o seu grau de investimento, é muito ruim, porque muitos investidores no mercado, sobretudo estrangeiros, né, só podem comprar títulos com grau de investimento, né? Então, você está dizendo que esse título ele não é apropriado
para grandes investidores, para investidores globais, né, que têm aí esse tipo de preocupação. Então, isso acaba dificultando o acesso a capital, né, daquela companhia. A Moody's já tinha as classificações da Raizen sob perspectiva negativa, né, estava em revisão, na verdade, e continua aí em perspectiva de novos rebaixamentos, mesmo depois dessa reclassificação. E o motivo alegado pela agência, né, é a deterioração das métricas de crédito, o alto endividamento e a geração sustentada de fluxo de caixa negativo da companhia. A gente está vendo aí realmente a Raizen lutando aí contra um elevado endividamento, fazendo aí toda uma repaginação ali no seu comando, enfim, tentando se reestruturar e está passando realmente por um momento de urso aí bastante prolongado e por isso eu escolhi a companhia como meu urso da semana. Então agora quero passar para os touros, né, terminar aí falando de coisa boa e queria devolver a bola aqui para Monique. Qual que é o seu touro da semana, Monique? Olha, o meu touro pode até ter sido uma notícia positiva ali para a Raizen para tentar dar um grauzinho aí nesse urso. O meu touro, ele vai para a operação Poço de Lobato, que foi realizada na semana passada, que foi a operação que tem a Refit como principal investigada em crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Mas é um touro porque eu queria falar sobre o impacto que isso tem, principalmente ali nas ações de distribuidoras, né? Porque dentre todos os méritos que a operação tem em questões fiscais e questões tributárias aí, essa operação ela também visa muito melhorar a situação do setor de combustíveis. E para as empresas distribuidoras de combustíveis, isso é extremamente positivo, né? As ações da Raizen acabaram subindo na semana passada por conta disso. Também teve um desempenho positivo da Vibra e da Ultrapar, porque os analistas, eles acreditam que isso pode melhorar a situação do combate contra práticas desleais de concorrência, né? Então, uma análise do Bradesco BBI, ele até projetava ali algum ganho de mercado para essas ações, para essas empresas, por conta da melhora no setor, que vai tirar, possivelmente, empresas que não estão trabalhando de forma justa, o que pode dar um ganho de mercado para as distribuidoras que trabalham de forma honesta, né, digamos assim. Então, o meu touro vai para a operação Poço de Lobato por conta do impacto positivo nas empresas distribuidoras. Legal. E também vem aí na esteira da operação Carbono Oculto, né? Que também teve impacto positivo nessas companhias pela mesma razão, né? Essa moralização aí do setor de distribuição de combustíveis. Pode até estender aí, então, esse touro para a Polícia Federal, que está trabalhando em trabalhando bastante nesse fim de ano. Exato. Queria passar a bola agora aqui, então, para o Rui. Seu touro da semana, Rui. Meu touro da semana vai ser Estapar. A empresa A empresa sofreu muito durante a pandemia, né, como qualquer estacionamento. Inclusive, eu tinha uma foto, né, que a gente estava no outro prédio ainda. E aí a gente estava analisando a empresa e aí alguém falou do setor de estacionamento, eu tirei uma foto e assim, tinha acho que 2 carros no estacionamento de, sei lá, 500 vagas. Enfim, tudo isso para dizer que as empresas de estacionamento acabaram perdendo, sei lá, no caso da Estapar foi 50, porque ela ainda tinha algumas concessões ali que acabaram não sofrendo tanto, mas muitas empresas acabaram perdendo 80% do faturamento, né? E isso acabou levando a companhia a um endividamento grande, principalmente porque ela também, no mesmo momento, praticamente, ela adquiriu a concessão da Zona Azul de São Paulo, né, por centenas de milhões de reais. E isso acabou provocando, você perde a receita, aumenta o endividamento, isso leva a prejuízo consecutivo, a companhia bateu 1 bi, né, de prejuízo acumulado. E nesse cenário de 1 bi, né, por mais que hoje a companhia tenha resultados cada vez mais sólidos, ela está finalmente conseguindo entregar um lucro, né, mesmo sendo um negócio gerador de caixa, né, e até uma companhia, estacionamentos em geral, ele tem um perfil de geração de caixa muito, muito bom, ela tinha um prejuízo de 1 bi que ela precisava compensar antes de começar
poder pagar dividendos, né? E nas nossas contas aqui, no nosso modelo, isso daria cerca de 8 anos, né? Precisaria de 8 anos para zerar o prejuízo acumulado para poder começar a pagar dividendos. E aí, na semana passada, a administração propôs ali uma espécie de manobra, né, dentro das leis, lógico, mas uma engenharia ali que ela vai, ao mesmo tempo, reduzir o capital social e a reserva de capital, né? Com isso ela vai abater esse prejuízo acumulado e ela vai poder, a partir já num futuro próximo, quem sabe, mas já vai eliminar esse prejuízo acumulado e já vai poder em breve pagar dividendos, né? Claro, não vai virar uma vaca do dia para a noite, né? A companhia ainda está ali dando os primeiros passos, virando para o lucro nos últimos trimestres, então a gente vê aqui um perfil de geração de caixa mais forte para os próximos anos, mas não deixa de ser uma notícia positiva e as ações reagiram muito bem já nessa perspectiva, né? Legal. O setor de estacionamentos tende a ter uma receita bastante previsível, né? Sim. Então, realmente a não ser que você tenha uma pandemia. A não ser que tenha uma pandemia no meio, tudo pode acontecer. Que isso não esteja no radar, então. Esperamos todos que não, né? Bom, vou terminar aqui então com o meu touro. Eu escolhi o touro talvez mais óbvio da semana, é o touro do mês também. Eu escolhi o Ibovespa, né? A Bolsa Brasileira foi aí no nosso ranking aqui do Seu Dinheiro o melhor investimento do mês de novembro, né? Que acabou de terminar. O Ibovespa fechou em alta de 6,37%, que é a quarta alta mensal consecutiva, né, do indicador. E terminou o mês ainda por cima nas suas máximas nominais históricas, né? Ali com um novo recorde de fechamento acima dos 159 mil pontos. Aí, então, pela primeira vez, aí, rompendo esse patamar dos 159 mil pontos. O índice vem sendo aí muito embalado, né, pelo desempenho das bolsas americanas, a perspectiva de novos cortes aí de juros nos Estados Unidos, o início do afrouxamento monetário aqui no Brasil já no início do ano que vem. E também a gente teve a notícia boa no último mês do fim do tarifaço aí de 40%, aquela tarifa extra de 40% sobre mais de 200 produtos da pauta de exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, a gente teve aí algumas notícias boas, né? E pegando carona também aí no exterior, o Ibovespa acabou subindo forte. E por causa disso, é o meu touro dessa semana e foi o grande touro aí do mês de novembro. Bom, eu vou deixar então para a Monique encerrar aqui o programa, porque ela tem um touro especial. Touro especial. Gostaria que você introduzisse aí o touro especial dessa vez, Monique. Vamos lá. O touro especial dessa semana vai para o Flamengo, que conquistou no sábado a sua 4ª taça pela Libertadores da América. O time bateu o Palmeiras lá em Lima, no Peru, por 1-0 e se tornou o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. O Palmeiras e o Flamengo, eles vêm revezando aí títulos nacionais e continentais nos últimos anos, estão bem em voga, assim, nesses últimos anos. E o Flamengo, ele ainda vai disputar alguns títulos importantes nesse ano ainda. Então, ele tá na frente para conquistar o Brasileirão e também vai disputar a Copa Intercontinental em dezembro. Então, o time tá bastante forte aí, comemoração muito forte no Rio de Janeiro, a sua terrinha ali. Então, vai aí o touro especial pro Flamengo. Eu não sou uma pessoa muito de futebol, por isso que eu deixei essa bola pra Monique. Geralmente é o Vini que fala de futebol aqui no programa. Pois é. E eu também não sou flamenguista, então também não tenho lugar de fala pra falar, mas a comemoração não foi só no Rio, né? Enfim, aqui em São Paulo a gente também ouviu muitos rubro-negros aí gritando, soltando fogos nesse fim de semana, então não deu para ficar alheio a esse tema. Bom, eu acho que a gente pode colocar um ponto final no Touros e Ursos dessa semana. Gostaria mais uma vez de te agradecer, Monique. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, sempre ótimo estar aqui. E muito obrigada também ao Rui Hungria, mais uma vez aqui presente na bancada e bem-vindo sempre para falar de dividendos, Petrobras, Vale e o que mais a gente for conversar aqui de ações. Que agradeço. E obrigada a todos os que nos acompanharam, um abraço e até a próxima.